Hoje vamos tentar encerrar esse tema. Haveria muitas outras coisas para a gente estudar. Me perguntaram lá no começo, alguém disse, mas isso não é uma pregação, isto é um estudo. Enfim, e há tantas coisas. Eu procuro ainda, embora sejam uma hora de palavra que passa muito rápido, ainda muita coisa fica que poderia a gente mergulhar, que a gente poderia aprofundar, e precisaríamos de muitas semanas para a gente poder fazer isso. Então nós queremos hoje encerrar, e hoje nós vamos entrar no que seria talvez o primeiro dia que a gente deveria ver. Mas se eu tivesse entrado no primeiro dia naquilo que nós vamos ver hoje, aí talvez você não conseguisse entender a grandiosidade, a maravilhosidade que Deus manifestou ao formar o homem. Então nós vamos orar e depois vamos ver Gênesis 2:7. Pai, nós oramos diante de Ti, Senhor. Oramos na Tua presença, Espírito Santo. Oramos diante de Ti, Jesus Cristo. Precisamos tanto de Ti, Pai. Senhor, que não haja em nós nenhum impedimento para poder entender, para poder discernir, para poder compreender a Tua palavra. Senhor, onde há deficiências em nós, que o Teu Espírito Santo venha suprir, Pai. Porque a Tua palavra diz: Ele vos ensinará, Ele vos guiará. Vem, Espírito Santo, nos ensinar. Vem, Espírito Santo, arrancar de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo. Espírito de Deus, toma-nos por dentro nessa noite. Toma-nos por dentro nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gênesis 2:7. Então, provavelmente, a minha esperança, o meu desejo é que, se você ouviu essa é a quarta, as 3 mensagens anteriores, é que você hoje consiga compreender com clareza o que o Senhor fez o que o Senhor realizou quando Ele formou o homem. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deixe marcado aí na sua Bíblia. Então nós já falamos de tantas coisas. Eu não vou fazer uma retrospectiva para não ocupar mais tempo. Agora o Senhor então decidiu formar o homem. Nós já vimos que 3 palavras importantes elas surgem na criação. Temos o criar, temos o fazer e temos o formar. Deus criou quando do nada Ele criou alguma coisa. Do nada Ele criou os céus e a terra. Depois Ele fez algumas coisas, e a palavra de Deus diz: e Deus fez. Quando Deus fez, Ele tomou elementos que já existiam e Ele transformou esses elementos em outros elementos, em outras coisas. E ainda fiz a comparação quando a gente faz uma casa. A gente pega vários elementos e faz uma casa. E por fim tem o termo formar. E a única vez que a palavra diz que Deus formou alguma coisa foi quando Ele formou o homem. E esse termo formou significa que Deus pegou elementos que existiam e Ele acrescentou algo mais. Então nós vimos que Deus, a versão da Bíblia King James diz assim, então o Senhor modelou o ser
humano do pó da terra. Veja bem essa versão, ó. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus formou este homem, e aí nós precisamos entender que Deus pegou, juntou a terra, juntou a água, juntou esses elementos, e Ele fez, bem como diz ali, Ele fez um boneco de argila, Ele fez um boneco sem vida, e nesse boneco Ele fez os orifícios das narinas, mas era um boneco sem vida alguma. Quem foi criança já brincou com argila, já brincou com massinha, já fez bonequinhos de massinha, e é mais ou menos isso. Deus fez esse boneco de argila, e aí agora o que Ele faz? Ele sopra o fôlego de vida pelas narinas do homem. Deus sopra o fôlego de vida pelas narinas desse boneco, e esse sopro de Deus que entra pelas narinas do homem, ele vem tão cheio de vida, tão cheio de glória, tão cheio de unção, tão cheio de poder. Ela vem tão cheio, esse sopro de Deus nas narinas do homem, ela vem tão cheio de vida, que aquele boneco de argila, quando esse sopro entra para dentro do homem, ele vai gerando vida. Então esse sopro de vida, ele forma os ossos, os nervos, os músculos, as cartilagens, os órgãos internos, o fígado, o rim, o coração, o cérebro. Ele vai entrando para dentro do homem, e é bem como diz aquela canção, por onde esse rio passa, ele vai levando vida. Aquele sopro de Deus entrou pela narina do homem e foi expandindo e gerando vida dentro do homem, dando vida para o homem, esse fôlego de vida, que então ele dá ao homem essa estrutura que era vazia, oca, que era uma caixa. Ele forma toda essa complexidade do organismo humano, e a gente precisa lembrar que esse corpo humano que Deus formou, que um fôlego de vida, esse corpo humano semelhante à terra, que é 70% água, o ser humano também é 70% água. Um bebê e uma criança, até o final da sua primeira infância, 70% do seu corpo é água. Uma pessoa adulta, ela tem 60 e lá vai um pouquinho por cento do seu corpo é água. O seu sangue, ele contém muita água. Várias partes do organismo do homem, elas são encobertas por águas, nas células, e por aí vai, estão dentro desse corpo humano. E quando esse sopro entra, além de gerar a vida do ser humano, além de gerar a vida do homem, do Adão, e que dentro do Adão está toda a semente da humanidade, como a gente viu na semana passada, esse sopro também gerou dentro do homem, também criou dentro do homem uma personalidade chamada alma. E é na personalidade do homem, nas entranhas do homem, no âmago do homem, no interior do homem, que Deus colocou a sua personalidade, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo. A personalidade do homem está na alma, e dentro dessa alma, num lugar ainda mais profundo da alma, Deus colocou o espírito do homem. Então nós precisamos entender que esse homem, esse ser que recebeu vida, que recebeu o sopro, o fôlego de vida que Deus colocou pela narina do homem, Deus colocou dentro dele um órgão, vou usar esse termo, um órgão chamado alma, que faz com que o homem tenha sua personalidade.
E dentro da sua alma, que contém toda a personalidade do ser humano, o que ele é, o seu agir, o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, e que essa alma, quantas vezes ela é ferida, ela é doente, pessoas que têm alma doente, que têm problemas emocionais, que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, estão na sua alma, estão no seu interior. Mas também dentro dessa alma, Deus colocou um outro órgão chamado espírito. E assim como a alma é um órgão que está a personalidade do homem, o espírito é o órgão capaz, que capacita o homem a se comunicar com Deus, a se conectar com Deus, a se conectar com o Senhor. Essa habilidade, essa capacidade do homem está no seu espírito. Amém? Está no espírito do homem. Então aqui é importante a gente entender por que Deus, Deus que criou esse homem. O homem já foi formado. Quando o homem veio à vida, quando ele veio à existência, ele já veio para fazer duas coisas importantes: adorar a Deus e dar glória a Deus. Ele veio para fazer uma substituição. E agora Deus pega esse homem que é inferior aos anjos. A palavra de Deus diz assim: um pouco menor do que os anjos o Senhor nos fez. Então, comparado aos anjos, o homem é inferior. Os anjos possuem habilidades muito superiores aos homens. E por incrível que pareça, os homens às vezes, eles têm uma adoração, uma veneração maior por anjos do que por Deus, por Cristo, pelo Senhor. Então Deus faz esse homem um pouco menor do que anjos, mas Ele coloca dentro do homem algo que os anjos não têm. Deus coloca dentro do homem o espírito, e o espírito do homem que capacita o homem a adorar a Deus, que capacita o homem, e nós vamos ver mais para o final o quanto é importante o espírito na vida do homem. E isso os anjos não têm, nós temos. O relacionamento dos anjos com Deus é diferente do nosso relacionamento com Deus. Deus então coloca isso dentro de nós, o espírito, o fôlego de vida. Então o que diz a palavra? A palavra diz que esse fôlego de vida nada mais é do que o espírito do homem. Vamos olhar aqui, Jó 33, verso 4. O livro de Jó, por várias vezes, ele fala a respeito da criação, ele fala a respeito do que o Senhor fez. Jó 33, 4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, quando Deus soprou pela narina do homem, Deus soprou vida. E entre tantas coisas que Deus colocou dentro do homem com esse sopro, Ele colocou a sua alma e Ele colocou o seu espírito. Jó 27:3, vamos ver o que diz lá. Jó 27:3: enquanto em mim estiver a vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Olha, presta atenção. Quando Deus soprou a vida para dentro do homem, o fôlego de vida para dentro do homem, Deus tomou uma decisão. E a decisão que o Senhor tomou foi que este fôlego de vida que está dentro do homem, para que esse fôlego de vida mantivesse o homem vivo, para que o homem permanecesse vivo, esse fôlego de vida, seria necessário que o homem respirasse. Então Deus decidiu que, pelo funcionamento dos pulmões, como sempre que o homem, enquanto o homem estivesse respirando, ele teria o fôlego de vida. Amém? Ele teria o fôlego de vida. Então o que acontece? Quando alguém
por alguma situação, lhe falta o ar. O que acontece? Por uma defesa do corpo, o que acontece com essa pessoa? Ela desmaia. Ela desmaia. O pessoal que luta artes marciais aprende a dar o tal de mata-leão. Você conhece? Você tranca o oxigênio aqui no pescoço, daí a pessoa para de respirar e desmaia. Por que desmaia? Por uma defesa do corpo. Mas se por acaso, não numa situação dessa, por acaso o homem pare de respirar, o que acontece? Ele morre. E se ele morre, o fôlego de vida vai embora. O que acontece de uma forma muito clara, muito simples, quando uma pessoa morre? Ela dá o seu último suspiro. Então ela acabou. Ela dá o seu último suspiro, e quando ela dá esse último suspiro, o fôlego de vida vai embora. O que acontece mais? Esse fôlego de vida, que é o nosso espírito, no momento em que alguém morre, no momento em que ele parte, no momento em que ele dá o último suspiro, então esse fôlego de vida é devolvido para Deus. Ele vai para Deus. O corpo e a alma é outra história. Não vou poder entrar nisso, que isso aí seria mais uma outra noite para falar sobre isso. Mas quando ele dá o último suspiro, o último fôlego de vida dentro dele, então o seu espírito termina. O seu espírito vai embora. Acabou-se a existência daquela pessoa aqui na terra, porque o espírito e a alma são eternos. Amém? Não estou falando nada que vocês não saibam. O que diz a palavra em Provérbios 20? Provérbios 20, 27. Vai dar tempo da gente adorar aí. O Maurício já vai se preparando aí, que nós queremos. Provérbios 20, 27 diz o seguinte: olha só. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então agora nós temos uma informação importante. Nós já entendemos que o fôlego de vida que Deus soprou para dentro do homem é o espírito do homem. Mas agora o autor dos Provérbios diz que esse espírito do homem, ele é comparado a uma lâmpada. Então ele diz ali: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O autor desse texto, ele está fazendo a seguinte comparação: para que se usava uma lâmpada? Quando eles falam de lâmpada, eles estão falando de um recipiente onde se colocava azeite, e por ter o azeite, então ele era usado para queimar. Então ele diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele está comparando o espírito do homem com essa lâmpada que era usada na antiguidade, onde se colocava o azeite para que ele pudesse queimar, para que ele pudesse gerar luz, para que ele pudesse acender. A função da lâmpada era queimar. Agora, o autor dos Provérbios está dizendo: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então o que ele está dizendo? Que essa função do Espírito que está dentro de nós, onde está o nosso Espírito? Aonde se localiza o nosso Espírito no nosso corpo? Se ele é um Espírito, ele não pode ser apalpado, ele não pode ser tocado, ele não vai aparecer em nenhum exame, por mais importante que seja, por mais minucioso que seja. Mas Jesus diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Onde fica o espírito do homem? No seu interior, nas suas entranhas. Aí o autor de Provérbios diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele está dizendo que dentro do espírito do homem,
Deus colocou a capacidade de que o espírito do homem receba o Espírito Santo, que é o azeite, para que esse azeite dentro do espírito do homem possa fazer com que o homem queime. Uau! O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então Deus criou este homem de tal maneira, de tal forma, que ele pudesse receber dentro dele o próprio Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele, para receber dentro dele o próprio Deus. Deus pega o homem, forma do pó da terra, faz todo aquele, já é um milagre extraordinário. Mas você lembra na parábola das 10 virgens, e essas 10 virgens, elas tinham o quê? Lâmpadas. As lâmpadas estavam acesas ou apagadas? Acesa. Lâmpada acesa significa o quê? Nós já estudamos isso. Significa salvação. Acendeu a lâmpada. Então, a palavra de Deus, ela está dizendo que quando nós somos salvos, a nossa lâmpada é acesa. O Espírito de Deus entra para dentro de nós e nos dá a capacidade, a habilidade de queimar diante de Deus, de adorar a Deus. Então aqui nós precisamos abrir um parêntese para falar sobre adoração. Nós precisamos entender que, e a religião insiste em fazer isso, em fazer com que as pessoas gerem alguma coisa na alma e não no espírito. O que Jesus fala sobre adoração? Importa que os adoradores adorem ao Senhor, de que forma? Em espírito e em verdade. Então o que Jesus está dizendo? A adoração que é importante para Deus, ela é gerada no espírito do homem, não na alma. A alma não gera adoração. Nós precisamos entender que, lógico, que para que o Senhor possa tocar lá no espírito desse homem, Atos dos Apóstolos diz que o Espírito descerá sobre toda carne. Então, Deus precisa, o Espírito Santo precisa entrar no corpo do homem, precisa passar pela alma do homem para chegar no Espírito. Amém? E precisa passar por essas coisas para chegar no Espírito. Mas uma vez que ele está no Espírito, toda adoração que importa para Deus é aquela gerada no Espírito. Então, quando a religião insiste em gerar algo na alma, isso que está sendo gerado na alma não é o que Deus quer. Então, se eu vou a um lugar de culto e eu fico lá 2 horas num culto, numa reunião, num encontro, e lá as minhas canções, elas são canções que falam da alma, onde muitas vezes emociona, a pessoa fica emocionada, e aí a pessoa não sabe nem distinguir o que é emoção, do que é unção, o que é adoração, do que é apenas uma melodia. Então ela está pensando que ela está cheia de unção, e na verdade ela está apenas emocionada. Então muitas coisas, elas acontecem no âmbito da alma. É emoção, é desejo, é vontade, é uma manifestação da alma e não do espírito. Então quando a religião insiste, por exemplo, em tirar a libertação e colocar o aconselhamento, você não vai aconselhar um endemoniado, você tem que libertar ele. O homem precisa de libertação, não adianta só aconselhar, ele precisa de libertação. Quando você tira a pregação da palavra, que é algo que alimenta o espírito, que edifica o espírito, e aí você substitui isso por mensagens motivacionais, isso está afetando o quê? A alma. Se você tira o ensino da palavra e coloca outras coisas que apenas afetam a alma, ao final daquele tempo em que a pessoa estava ali reunida, cantando, enfim,
mim, ela vai sair motivada, ela vai sair emocionada, ela vai sentir-se bem, ela vai ter reações da alma, mas o espírito não. O espírito não. Então ela cantou muitas melodias que falam de vingança, melodias que falam às vezes de sofrimento, de dor, de tristeza, de ser perseguido e não sei o que. Deus vai te honrar, Deus vai te, enfim, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquele outro. E Deus, tudo que Ele quer para a nossa alma é nos matar, é levar nossa alma para a cruz, é levar nossa alma para que ela esteja sujeita ao Espírito e para que ela possa governar depois com Cristo. Então, enquanto não for rompido esse véu entre o que é uma adoração que vem do Espírito, que é gerado por canções cristocêntricas, por palavra cristocêntrica, por mensagem cristocêntrica, um culto para Cristo e não para as pessoas, então, enquanto não for rompido essa barreira, as pessoas continuarão recebendo uma motivação na alma e não no espírito. E não no espírito. E isso é uma coisa tão séria que a grande maioria das denominações, das organizações religiosas oram pelo avivamento, choram pelo avivamento, clamam pelo avivamento. Mas quando um dia o Espírito Santo dá uma incerta e chega naquela casa, chega naquela congregação e batiza alguns do Espírito Santo e ativa alguns do seu Espírito, e esses têm fome e sede pelo Espírito Santo, logo o que eles vão fazer? Eles vão dar um jeito de cortar isso. Porque se o Espírito Santo entra numa denominação que não é cristocêntrica, o que eles vão dizer? Nós vamos perder o controle de todas essas coisas. Nós não vamos mais poder controlar essas pessoas. Então não há lugar para o Espírito Santo, porque existe uma liturgia de culto, existe estratégias da denominação, existe planos da organização religiosa, existem projetos da organização religiosa, que se o Espírito Santo entrar naquele lugar, ele vai bagunçar tudo, ele vai esculhambar tudo. Vai ser que nem o coxo que foi curado na porta do templo. Ele estava ali há muitos anos parado na porta do templo, mas o dia que ele foi curado e ele entrou para dentro do templo, cantando, dançando, louvando, adorando ao Senhor, acabou com o culto. E é isso que acontece quando o Espírito Santo entra numa organização. Então eles vão dizer: não há lugar para o Espírito Santo. Eles conseguem perfeitamente continuar realizando os seus projetos sem o Espírito Santo. Então, quebrar, romper com essa barreira é o passo mais importante na vida do cristão. Ele entender que ele precisa cultuar ao Senhor, que ele precisa ter fome de cultuar ao Senhor, e que ele precisa ir cultuar ao Senhor, não porque é um culto de prosperidade, não porque é um culto para a sua necessidade, não porque é um culto para isso, para aquilo, para aquele outro, mas para ele entender que eu vou até lá para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para me alimentar de Cristo, para me deliciar em Cristo, para ter um prazer em Cristo, e que a palavra de Deus diz que Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos, Ele conhece as nossas necessidades, e nós até podemos expressar a Ele as nossas necessidades, mas nós não vamos barganhar com Ele, nós não vamos negociar com Ele, nós não vamos dizer: olha, eu te dou isso e o Senhor me dá aquele outro. E nós vamos adorá-lo, cultuá-lo, nos deleitar nele, porque nós entendemos que adoração é algo do Espírito e não da alma. Amém? Então a palavra diz ali, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus colocou isso dentro do homem. Zacarias capítulo 12, lá no finalzinho, do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 12, verso 1, diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então está bem claro que o fôlego de vida
que Deus soprou pelas narinas do homem foi o que gerou, entre tantas coisas, o espírito do homem. O fôlego de vida é o espírito do homem. Amém? Deus soprou nas suas narinas. Agora, é muito interessante que Deus criou, por exemplo, os céus foram criados para a terra. A terra foi criada para o homem. E o espírito do homem foi criado para Deus. Eu vou explicar isso. O céu foi criado para a terra. A terra depende do céu. Se você veja que o homem planta, e as nossas plantações, elas precisam do quê? De sol, de chuva. Quem planta, eu tenho ali no meu celular um aplicativo que fala da lua. Essa lua é boa para isso, é boa para plantar tal coisa, é boa para transplantar, é boa para fazer podas e tal. Então cada vez que acontece uma mudança de lua, eu entro ali e vejo o que a gente pode fazer na horta. Quem pesca lá diz assim, a época boa de pescar tal coisa, não sei o que, pescar no mar, pescar no rio e tal. Mas a parte que me interessa é a parte que fala das plantações. Que tipo de plantação se pode fazer dependendo da lua, das fases da lua. Deus criou a terra. Deus criou o céu por causa da terra. Você sabe, você aprendeu isso na escola. O que acontece? O calor faz com que as águas evaporem. Para onde vai essas águas? Para o céu. Aí se acumula no céu. E aí lá pelas tantas, de tanto elas se acumular, forma o quê? As nuvens. Quando as nuvens estão carregadas de água, às vezes elas se chocam. E o choque das nuvens produzem o quê? Os relâmpagos, os trovões. Ali em Bento Gonçalves, onde a gente morou, antes de vir para cá, para São Gabriel, lá tem muitos vinhedos, muitas plantações de uva. Então, para que a queda de granizo não destruísse as plantações de uva, eles tinham lá mísseis, foguetes que eram lançados nas nuvens, as nuvens carregadas de chuva, para que aquela chuva não se transformasse em granizo. Quando a nuvem era muito escura, daí eles tinham lá a técnica dele. Estou explicando assim bem assim, bagual, para você entender. Então eles lançavam aqueles mísseis nas nuvens, e eram mísseis de foguetes de sal. E aí fazia o que? Chovia. Que legal, né? Aí chovia, vinha uma chuva normal, sem granizo, e não destruía os parreirais. E isso foi um grande avanço para eles. As colheitas nunca mais foram destruídas por granizo. Nunca mais a chuva destruiu os parreirais. Então eles tinham essa habilidade. Então Deus fez os céus por causa da terra. A terra depende da chuva, a terra depende do sol, a terra depende da lua, a terra depende das coisas que vêm do céu. A terra, se não tiver o sol, se não tiver as coisas do céu, a terra não vai produzir. Pegue a sua plantação, tire do sol, tire de pegar a chuva, tire de pegar os efeitos do céu. Você não colhe nada, você não planta nada, nada vai ser gerado. Então Deus fez o céu por causa da terra. Aí Deus faz a terra por causa do homem. Por quê? Porque o homem, Deus deu a ele a ordem de que o homem pudesse produzir. Então, por que se colhe a soja? Porque o homem planta a soja. Por que o homem consegue se alimentar? Porque ele produz. Deus disse para o homem: você tem que produzir, você tem que multiplicar, você tem que trabalhar a terra. Então Deus fez a terra por causa do homem. Se o homem não tivesse da terra, a terra não ia produzir nem uva, nem laranja, nem nada dessas coisas. Elas não iriam produzir por si só. Deus fez por causa do homem. Agora Deus pegou o homem e fez o homem por causa dele. Porque Deus colocou dentro do homem o seu espírito. Para que Deus colocou o espírito? O espírito do homem, preste atenção. O espírito do homem não é o espírito de Deus. Várias vezes no Novo Testamento a palavra faz essa comparação. Quando fala do espírito do homem, e lá na sua Bíblia está escrito espírito,
num E, começando com um Ezinho minúsculo, está se referindo ao Espírito do homem. Quando tem um E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então, Deus colocou dentro do homem o seu Espírito, o Espírito do homem, para que o Espírito do homem pudesse, o Espírito Santo entrasse no Espírito do homem, por onde que Deus trabalha na vida do homem? Através do seu Espírito, do Espírito do homem. O que acontece quando nós somos salvos? O Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito, amém? Vem habitar dentro do nosso espírito, e a partir do nosso espírito, ele vai trabalhando na vida do homem, ele vai trabalhando na alma, ele vai trabalhando em todo o ser do homem, a partir do espírito. Então Deus fez o homem por causa dele, porque o homem o adorasse, para que o homem pudesse dar a ele glória, para que o homem tivesse acesso a ele. Essa capacidade que Deus deu ao homem, Deus não deu aos anjos, Deus deu ao homem. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Já estou quase terminando, falta mais 10 versículos, já termina. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Agora o apóstolo Paulo vai falar sobre o que é essa estrutura do homem, o que é esse homem. E aí ele começa numa ordem que a gente sempre ouviu invertida. Então ele diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela palavra de Deus, ele está dizendo o que o homem é. O que o homem é? O homem é um espírito que tem uma alma, que possui um corpo. O homem é um espírito que tem uma alma e que possui um corpo. O homem, nós, por conta da alma, quando nós nos apaixonamos por uma pessoa, quando você se apaixona por alguém, quem já se apaixonou alguma vez na vida, deve saber como é. Você se apaixona por aquilo que você vê, você se apaixona pela personalidade da pessoa, você se apaixona por aquilo que aquela pessoa expressa na sua personalidade. Então você se apaixona pela forma daquela pessoa falar, você se apaixona pelo que você está vendo. Nós, seres humanos, valorizamos muito o corpo. Nós, seres humanos, valorizamos muito o corpo. Então, por exemplo, agora está essa grande discussão sobre racismo, se é branco, se é preto, se o branco é mais importante que o preto, se o preto é mais importante que o branco, e não sei o que. Os seres humanos, isso é uma questão da alma. Então nós valorizamos e importamos muito com o corpo, mas a palavra de Deus está dizendo que para Deus, o que há de mais importante no homem, a essência do homem, está onde? No seu espírito. No seu espírito. Porque Deus podia colocar isso que você é, Deus podia colocar a sua personalidade num corpo de qualquer tamanho, de qualquer cor, mais baixo, mais gordo, mais magro, que a essência, a sua essência, não está no corpo, está no espírito. Você está entendendo? Está no espírito. Então agora, o que diz o apóstolo Paulo? O mesmo Deus da paz o santifique tudo, e que o espírito, a alma e o corpo
essa é a ordem que é importante para Deus: o espírito, a alma e o corpo. O espírito, que é o seu órgão que te dá a habilidade de se comunicar com o Senhor, de se conectar com os céus. A alma, que é a sua personalidade. Quando você se apaixona por alguém, as pessoas dizem assim: o fulano é um espírito de luz. Você se apaixona pela personalidade da pessoa. E o corpo é apenas, o que eu vou dizer? A estrutura. O corpo é apenas a estrutura. Esses dias eu até fiz a comparação com o ovo, né? Você quebra a casca para chegar na gema, para chegar na clara, que é a alma, para chegar na gema, que é o espírito. Mal e porcamente falando, bagualadamente falando, o teu corpo é a casca do ovo. O teu corpo é a casca do ovo. O que você é realmente importante está lá dentro, muito bem guardado, que é o seu espírito. Eu quero encerrar lendo Hebreus 4:12, e agora vou encerrar mesmo. Hebreus 4:12. Vem cá, Hebreus. Hebreus 4:12, ele nos diz que existe algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Nós nunca poderíamos fazer isso. Nenhum outro ser pode fazer isso, só Deus. E ele diz ali, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ele está usando, ele está comparando com a espada romana, aquela espada que os soldados usavam, que cortava, que tinha fio dos 2 lados. Então ele diz aqui, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Ele divide a alma, ele consegue dividir. Nós não conseguimos isso. A gente tem dificuldade de entender o que é alma e espírito. A gente tem dificuldade de entender que o espírito fica dentro da alma. Aí diz aqui, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que ela consegue ir lá e dividir a alma e o espírito. Quando você salva, o seu espírito que é salvo, a alma vai sendo salva. Quanto mais você vai negando o Senhor, mais você está salvando a sua alma. É bem como Jesus diz: quanto mais você perde, depois você ganha. Quanto mais você perde, ou seja, o que? Quanto menos você favorece a alma, mais você está ganhando. Amém? Então ele diz ali, ele vai dividir, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ele está falando de coisas da alma e de coisas do espírito. Você está entendendo? Então Deus criou o homem. Deus criou o homem com a habilidade de queimar diante dele. Quando ele soprou o fôlego de vida no homem, ele decidiu: o homem precisa respirar para viver. E esse espírito do homem, que é a lâmpada do Senhor, ele está apto. Veja que quando a palavra fala de Deus, que tamanho é Deus? Que tamanho é o Senhor? Ela diz assim, os céus são o escabelo dos seus pés. Você sabe o que é escabelo? Você talvez não saiba por esse nome. O que é o escabelo? Era tipo uma cadeirinha, uma poltroninha, onde a pessoa apoiava os pés. O escabelo dos seus pés. Que tamanho é esse Deus? Que imensidão é esse céu, que diz que os céus são o escabelo dos seus pés? Que tamanho é esse Deus, que a palavra diz que toda a terra se enche da sua glória? Agora, por maior que seja Deus, por mais que a gente não consiga entender, porque quando a palavra fala, por exemplo, de um dos atributos de Deus, quando ela fala do amor de Deus,
Deus, ela diz que Ele é tão grande, tão alto, tão profundo, tão imenso, que não há como expressar o que é o amor de Deus. Mas esse Deus que é tão imenso, que é tão extraordinário, que é tão poderoso, que é tão tremendo, que não há como a gente entender, Ele criou algo dentro do homem, chamado Espírito. E dentro do homem Ele encontrou um lugar para que Ele entrasse. Ele entrar dentro do homem. Olha que coisa tremenda. Ele entra para dentro do homem. E Ele habilita o homem. Ele ensina o homem a adorá-lo. Ele ensina o homem o que é adoração. A partir do espírito do homem, a lâmpada do homem, Deus habilita o homem, no homem, a capacidade de receber o azeite, que é o Espírito Santo, e a capacidade de queimar diante dele. Então a palavra diz, quando Deus ensina sobre unção, Ele diz assim, ó, quando você me oferecer um sacrifício, traga-me um cordeiro gordo. Por que um cordeiro gordo? Você sabe por quê? Porque quanto mais gordo, mais ele queima. Mais ele queima. Então a unção, ela é comparada com a gordura. Por isso que fala que a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Então Deus está dizendo, quanto mais azeite tiver dentro de você, mais você vai queimar. Mais você vai queimar, mais você vai ter fome, mais você vai tocar os céus. E esse fogo de Deus, essa chama de Deus, esse órgão que Deus colocou dentro de nós, ele vai incendiar a alma. E de repente, porque a alma é incendiada, agora não por emoção, mas porque o Espírito Santo está se movendo no seu espírito, os olhos e o seu corpo vão começar a manifestar essa unção, correndo lágrimas dos seus olhos, e o seu corpo, tomado pelo fogo do Espírito Santo que está dentro dessa lâmpada, vai começar a adorar ao Senhor. Então agora, de dentro do Espírito, um rio de vida vai fluir e vai afetar a alma e vai afetar o corpo. E a palavra diz que nós temos que adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com toda a nossa vontade, com todo o nosso desejo, com todo o nosso ser, porque isso está dentro de nós, essa habilidade está dentro de nós. E se um dia nós chegarmos lá na glória diante do Senhor, talvez a gente vai chegar e os anjos venham conversar conosco, venham perguntar para nós como é ter Deus dentro de você. Como é ter Deus dentro de vocês? Como é isso? Como é que Deus faz isso com o homem? Deus se coloca dentro do homem. Nós precisamos chegar diante dele, mas ele está dentro de vocês. Então nós entendemos que Deus, ele pega esse homem, um ser inferior, e ele se coloca dentro do homem, e ele dá a esse homem a habilidade de adorá-lo, de se chegar na sua presença, de entrar na sala do trono. Os anjos de maior categoria, eles tinham que entrar respeitosamente na sala do trono, mas agora eles chamam o homem para ir até lá. E lá a palavra diz que sentado à direita de Deus Pai existe um homem, o homem Jesus Cristo, que está lá sentado, que ele é o primeiro de muitos, é aquele que chegou primeiro, e nós vamos chegar lá. Então foi por isso que Deus fez aquela reunião e disse: façamos o homem, façamos o homem, façamos o homem a nossa imagem. Coloca a minha imagem dentro do homem, façamos o homem a nossa semelhança, que ele possa manifestar a minha glória, a minha justiça, a minha misericórdia, a minha compaixão. Façamos o homem, porque eu quero me colocar dentro do homem, porque esse homem vai ser a minha família. Eu quero homens iguais a Cristo. Foi por isso que Deus disse: façamos o homem. Foi por isso que ele olhou para o homem. Ah, meu Deus, os anjos, eles queriam tanto servir ao Senhor, eles queriam tanto pregar o Evangelho, mas Deus disse: não, isso é para o homem.
isso. Então vamos nos colocar de pé e vamos queimar diante dele. Vamos nos colocar de pé e vamos queimar diante dele. Essa habilidade já está em você. Essa habilidade já está em você. Já está aí dentro de você. Não vai vir, não vai chegar, não vai descer. Ele já está aí. Ele já está aí dentro de você. A lâmpada já foi acesa. O azeite já está aí dentro. Já existe azeite aí dentro. Agora é só você deixar queimar. Agora é só você deixar queimar. É só você deixar queimar. É só deixar fluir. É só deixar fluir.